Oi pessoal, com um pouquinho de atraso talvez, porque já estamos encerrando a primeira semana de janeiro, mas trago aqui as minhas melhores leituras de 2022. Então, o primeiro livro que eu vou comentar foi uma das últimas leituras do ano. Eu passei uns bons meses lendo esse livro, porque é um livro denso, é um livro com muita informação. O livro é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, acho que fala assim, Gerda Lerner. Tem o subtítulo A História da Opressão das Mulheres pelos Homens e o prefácio da Lola Aronovitch. Para quem não sabe, a Lola é uma ativista feminista, ela é cearense, inclusive. Tem um blog ativo até hoje em que ela fala sobre feminismo. Esse livro, né, como o título deixa bem claro, vai tentar mapear, vai fazer, né, esse mapeamento histórico da criação do patriarcado, como que o patriarcado surgiu na sociedade, tendo um ponto de vista, né, eurocentrado, assim, né, na verdade, assim, não é nem eurocentrado, mas tendo como ponto de vista que o berço da humanidade foi na Grécia, na Roma, pensando ali. Ela não fala, por exemplo, sobre o Oriente. Então, ela vai se centrar nas sociedades primitivas, depois na sociedade romana e grega. E aí ela vai analisar ali aquela sociedade e aí vai passar por um período antes de Cristo e depois de Cristo, também com a ascensão do cristianismo, como que isso também fortaleceu a sociedade patriarcal e é a base da sociedade ocidental, né? Como a gente vive hoje, tem uma base fortíssima de como o cristianismo foi se consolidando na sociedade como pauta mesmo do comportamento das mulheres, dos homens, enfim. Então, como eu, né, falei aqui, o livro não tá tão marcado porque eu marcava muito com marca-texto, assim, dá pra ver que é um livro que você lê de uma vez, mas que serve muito como consulta para quem estuda sobre feminismos. Eu acho que é um livro importantíssimo. Então, com certeza, uma das melhores leituras de 2022. E ainda para poesia, essa plaquete pequena, mas de um impacto enorme, como outra obra da Luby Prats que eu li também, Um Corpo Negro, que também me impactou muito. Essa Permanece, que tem esse design gráfico assim muito interessante, né, que a palavra vai sumindo, não sei se vai dar pra ver no vídeo. É uma publicação da editora Quelônio, que é uma editora pequena, independente, teve uma tiragem de 200 exemplares, eu acho que depois teve outra tiragem, e eu comprei lá na Banca Tatuí, em São Paulo, porque isso não é um livro que a gente encontra, né, em livrarias ou na Amazon, realmente mais voltado para quem gosta da literatura independente. E a Luby Prats, ela tem essa temática da poesia negra muito forte, e aqui ela também vai falar sobre a questão do amor, como diz aqui no pós-fácil, né, afirmar o amor entre os versos e a ausência. E aí, interessante também do design por dentro, que as páginas começam mais escuras e vão ficando mais claras. Eu adoro esse tipo de diagramação, né, de design gráfico de livros, que também pensa nessa experiência de leitura com o próprio objeto do livro, não só as palavras. Espero, sei lá, um dia fazer algum projeto desse jeito. Eu vou ler aqui um poema porque eu acho que poesia, além mais do que ser falada sobre, a gente tem que ler poesia. Nos tornamos maiores que um continente, agrupamento de quilômetros de terra, apenas com nossos corpos um sobre o outro. Nos tornamos maiores que um continente, isolados por oceanos ou riscando fronteiras entre tudo o que era nosso e o resto. Nos tornamos maiores que um continente, e não precisamos de guerra, fincar bandeiras, colonizar o outro, dizer: esse território é meu. Nos tornamos maiores que um continente e inventamos um idioma próprio. Nos tornamos maiores que um continente.
nos tornamos maiores que um continente e sequer percebemos quando nossas terras secaram e surgiu a rachadura. A fresta existente entre as minhas pernas ficou profunda, até alcançar as águas possíveis de movimentar as placas tectônicas, as águas possíveis de separar os corpos, as águas tão inconscientes abaixo do lodo que temos todos. Nos tornamos maiores que um continente e preveja, demorará séculos, milênios para matarmos nossa civilização. Nos tornamos maiores que um continente e preveja, demorará séculos, milênios para alcançarmos a distância existente entre a África e a América Latina. Continuando na poesia, esse livro chegou para mim já no final do ano. Eu apoiei o projeto desse livro no financiamento coletivo. É o Poemas Obsessivos, da Mica Andrade, publicado pela Triluna Editora. E a Mica, sim, quem me conhece sabe que a Mica faz parte da minha história como poeta. Então, por causa dela que eu me assumi como escritora, assim. E esse livro, pra mim, consolida a maestria da Mica na poesia. Que nesse livro a Mica vai falar muito sobre a própria poesia. Esse tema, né, da metalinguagem, poemas que falam de poemas, me agrada muito. E agrada muito também a Mica, e ela consegue fazer esses poemas metalinguísticos de forma magistral. Vou ler um curtinho aqui. Eu escrevo como quem cavalga a galopes, sacolejando os ossos, os sentidos e as palavras em pleno descompasso. E agora para o norte, essa foi a primeira autora nortista que eu li esse ano, depois eu li outra, mas eu confesso que provavelmente foram só elas duas, as autoras nortistas que eu já li na vida, e aí eu percebi isso e fiquei assim, nossa, né? Quanto tempo que eu sou leitora e por que a gente lê tão pouco autoras do norte, né? Autoras do Nordeste já faz um tempo que eu venho lendo, mas do Norte ainda é uma pesquisa maior que eu tenho que fazer. E eu não sei se tem como não ficar completamente arrebatado depois de ler Flor de Gume. Não é à toa que ganhou o Prêmio Jabuti, muito merecido, né? A segunda autora do Norte a ganhar o Prêmio Jabuti em toda a história desse prêmio. Isso é um dado que eu acho muito importante pra gente repensar as nossas escolhas literárias. Mas você está dizendo que eu tenho que fazer a escolha agora por cor, por gênero, por região, né? Eu gosto do que eu gosto, independente dessas coisas. Eu acho que os nossos gostos, que a gente acha que a gente nasce com eles, assim, né? São moldados pelo nosso social. Se tem um prêmio, que é considerado o prêmio mais importante do país, né? Que é o Prêmio Jabuti. Esse prêmio é sediado numa região X. E durante toda a história desse prêmio, apenas 2 autoras do Norte ganharam. Eu acho que isso não é uma mera coincidência. Isso realmente é uma predileção para premiar autores do Sul e do Sudeste, que é onde se diz que faz a boa literatura, é onde se diz que é o centro cultural. E uma vez a Monique falou numa entrevista, ela mora em São Paulo, eu perguntei para ela sobre essa decisão de ir para São Paulo, se ela acha que foi fundamental para que ela ganhasse até o prêmio, inclusive. Ela falou assim, olha, São Paulo não é o centro cultural do Brasil, mas é o centro econômico. E aí tem, né, esse fluxo migratório. Eu acho que muitos artistas vão para São Paulo, para o Rio, por causa dessa questão de ser o centro econômico, é onde se investe dinheiro. E aí, por causa disso, a gente deixa de investir dinheiro e de dar atenção para outros estados e continua repetindo a história de que é só em São Paulo e no Rio que se faz boa arte, que tem artistas relevantes para o Brasil, né? Quando a gente fala de literatura nacional, se for de São Paulo, é literatura nacional. Se for de outro estado, é literatura regional, assim. Então, tem todas essas coisas que eu acho que a gente precisa muito desconstruir. E conhecer a Monique Malcher me ajudou a pensar mais isso. Esse livro, ele pode ser lido como contos ou como romance, segundo a própria autora. Ela falou isso numa entrevista que eu vi. Eu li um pouco como conto e um pouco como romance. Foi meio difícil acabar não lendo como romance, porque
o texto ele é muito fluido, assim, é como um rio, né? Tem essa coisa ribeirinha que ela traz aqui, que tem a ver com a história dela, né? Com o lugar que ela nasceu, então é tudo muito como um rio mesmo. E um texto vai levando para o outro e você vê semelhanças em uma personagem e outra, apesar de ser contos e ter se guiado para mim como contos, também tem essa conexão. Mas não, se você decidir ler como romance, não espere a estrutura de um romance, porque ele é fragmentado, porque as coisas não acontecem cronologicamente, não fazem muito sentido dentro do que se espera de um romance. E o forte desse livro que mais me chamou a atenção foi a linguagem poética mesmo, as imagens que a Monique cria aqui. Aqui ela vai falar sobre ancestralidade, sobre traumas na infância, sobre relações familiares, sobre partir e ficar, né? Sobre o amor entre mulheres. Vou aqui ler um trecho que eu abri meio que aleatoriamente nas partes que eu marquei. Consegui ser eu mesma. Essa é a parte favorita da minha jornada noturna. Eu me abraço e volto para mim. Tenho me buscado, tenho sido confusa. E no dia desses, sinto que me guio melhor quando me abro. Tenho vivido demais e finalmente bebo mais água. A sede é de me deixar ir. Não sabia, aprendi com o mar. Então é um livro assim cheio de intensidades, para pessoas intensas e para pessoas que querem mergulhar em si. E como não pode faltar, acho que todo ano que eu leio Audre Lorde, ela entra para a lista dos meus favoritos, né? 2021, se eu não me engano, foi 2020 que eu li Irmã Outsider e entrou para os favoritos. É um dos meus favoritos da vida, esse livro, Irmã Outsider. E a Unicórnio Preta provavelmente também vai entrar na lista dos meus favoritos da vida. A poesia que essa mulher escreve é uma coisa que me deixa arrepiada de verdade. É como você enfiar as mãos na terra, sabe? Conseguir tirar de lá uma coisa assim que te dá algum tipo de força. Não sei se deu pra entender, mas é isso que eu sinto com a Audre Lorde, como se eu estivesse mergulhando, enfiando as mãos na terra, sei lá, né, me movendo. Nesse livro ela vai falar muito sobre a questão das mulheres negras, do povo negro. Tem muitos poemas que são em homenagens a ativistas negros e de ancestralidade, da própria poesia. Tem muitas referências à cultura, né, e histórias afro. Então algumas coisas eu tive que ir atrás para entender. É um livro bilíngue, então para quem tem interesse também de ler no original, é muito interessante essa edição da Relicário. Se você ainda não leu nada da Audre Lorde, faça esse favor para você mesma. Voltando aqui para o solo brasileiro, outro livro pequeno, mas enorme, com tudo que ele diz, com tudo que ele é o Irapuru, do Febraro de Oliveira. Essa é uma edição independente, foi publicada por meio de recursos de editais públicos, igual aos meus 2 livros, né? Foi pela Secult do, Campo Grande, que é onde o Febraro mora. E tá aqui a carinha do Febraro, pra quem não conhece. A gente se conheceu no Instagram, nas redes sociais, e a gente trocou livros. E esse livro, ele é um romance, mas ele é todo escrito numa forma de prosa poética. Tem referências ao Raduan Assar, principalmente. E tem um dos trechos aqui que eu ainda quero fazer um vídeo interpretando, que é muito lindo. João, quando o amor chega, não há sobreviventes. Quando ele chega, tudo muda de lugar. O trem, os móveis, a coisa toda muda de lugar. A linguagem, as coisas começam a não ter nome. Eu te via e perdia tudo. Sorrio pra ti, você me retribuiu um gesto. Sorrio pra ti, você me retribuiu um gesto. Caminho, mas dentro uma explosão de por favor, fique um pouquinho, me sinto tão estranho, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Te vendo pela primeira vez, acredito em atropelamentos. Muito lindo, muito lindo. Para adquirir o livro,
Também é diretamente com o Febraro, como eu falei, é uma publicação independente, mas tem também em algumas livrarias em São Paulo, e eu não sei se tem na Amazon, se tiver eu vou deixar o link aqui, mas deixo o link do perfil dele, para quem não conhece. E o penúltimo livro que eu vou falar, então, é Escrever, da Marguerite Duras. Esse livro, ele já vinha me chamando desde o lançamento dele, que eu acho que foi em 2021. Eu sabia que eu ia ficar apaixonada por esse livro, mas só comprei ano passado. Depois que um colega do mestrado falou muito sobre esse livro, aí eu, não, agora eu vou comprar. E eu fiquei totalmente louca. Meu Deus, eu queria tatuar toda frase, assim, toda frase desse livro. É uma coisa que ela escreve sobre a escrita de um jeito que... eu acredito muito, sabe? Um jeito muito poético, intenso, e não é um manual de escrita. E eu até comecei a observar isso, que quando as mulheres escrevem sobre escrita, elas não falam muito sobre, você deve fazer isso, isso e isso. Não, elas falam sobre como é escrever, o que é essa loucura de escrever. E aqui um ponto que ela vai falar muito interessante é a questão da importância da solidão para o escritor. A solidão não se encontra, se faz. A solidão se faz sozinha. Eu a fiz, porque decidi que era ali que deveria estar sozinha, que ficaria sozinha para escrever livros. Foi assim que aconteceu. Eu estava sozinha nesta casa. Confinei-me e tinha medo também, é claro. E depois comecei a adorar. Esta casa se tornou a casa da escrita. Meus livros vêm desta casa, desta luz também, do parque, desta luz que reverbera no lago. Precisei de 20 anos para escrever o que acabo de dizer. A dúvida é escrever, portanto, é o escritor também. E com o escritor, o mundo inteiro escreve. Sempre se soube disso. Escrever é assim mesmo, apesar do desespero. Não com o desespero. Dá tapa-se na minha cara. Enfim, gente, eu vou passar a vontade de fazer um vídeo que eu fico só lendo e reagindo às coisas que essa mulher escreveu aqui. Pelo amor de Deus. Para finalizar, não menos importante, pelo contrário, um dos mais importantes, só tava aqui na pilha, é Memórias da Plantação, em Grada Quilomba. Esse livro eu li no começo do ano passado, no primeiro semestre. Eu já tinha comprado o livro, mas foi por indicação da professora do mestrado que eu resolvi começar a ler. Também está completamente marcado. E ele é um tapa na cara de qualquer pessoa branca, então, assim, né, pra mim foi muito tapa na cara, foi um tapa na cara como feminista. O trecho, ela fala assim, racismo versus sexismo, né? Há uma tendência a equiparar sexismo e racismo. Feministas brancas tentaram irresistivelmente fazer analogias entre suas experiências com o sexismo e as experiências de pessoas negras com o racismo, reduzindo ambas a uma forma similar de opressão. Essas tentativas geralmente surgem em sentenças como mulher, eu posso entender o que é racismo. Como mulher, eu sou discriminada, assim como pessoas negras o são. Em tais frases, a branquitude não é nomeada, e é exatamente essa não nomeação da branquitude que permite que mulheres brancas se comparem com pessoas negras. A gente fala nisso, a gente está tirando que a gente é branca. Pode-se argumentar que, como processos, o racismo e o sexismo são semelhantes, pois ambos constroem ideologicamente o senso comum através da referência às diferenças naturais e biológicas. No entanto, não podemos entender de modo mecânico o gênero e a opressão racial como paralelos, porque ambos afetam e posicionam grupos de pessoas de forma diferente e, no caso das mulheres negras, elas se entrelaçam. Então, acho que é mais sobre esse posicionamento, né? Não é que não sejam processos de opressão, mas quando você simplesmente só iguala os processos e não se posiciona dentro do racismo, você está invisibilizando as questões raciais. Primeiro, na tentativa de comparar o sexismo e o racismo, as feministas brancas esquecem de conceituar dois pontos cruciais. Primeiro, que elas são brancas e, portanto, têm privilégios brancos. Bom, vai acabar virando a resenha sobre o livro, mas queria comentar esse ponto.
quis fazer esse vídeo mais longo para dar um gostinho mesmo, li poemas, li trechos, comentei um pouco. Então, obrigada pela paciência de assistir até o final, quem assistiu até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Esse ano eu tô com a meta de bater os mil inscritos aqui no canal. Então, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui com muito carinho, compartilha o meu canal, recomenda para outras pessoas. E comenta, vamos conversar. A graça de ter um canal é trocar, né? Conversar. Então comenta aqui se você já leu algum desses livros, se ficou interessado, interessada. Obrigada novamente e até o próximo vídeo.